Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana. Todo mundo sabe que o mercado imobiliário é um dos motores, né, da economia chinesa. Você vai para a China, você só vê guindaste espalhados pelas cidades. Aí vem essa empresa que é a segunda maior incorporadora da China, só isso, e ameaça dar um calote de mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, ou se preferir, 300 bilhões de dólares. É pra gente ficar desesperado, Juliana? Qual o tamanho dessa trolha aí, hein? Pois Bom é. dia. Aliás, você fala chinês, Megali? Muitíssimo bem. Ontem a gente estava discutindo. Chinês. Se era Evergrande ou Evergrande o nome. E aí os analistas do mercado financeiro, uns falavam Evergrande, outros falavam Evergrande. Mas a Sheila disse que se ela fosse grande mesmo, seria Ever gigante, é isso? Se fosse grande mesmo, pagava, né? Se fosse meu Deus. piadinha pronta, né? Juliana tá andando muito com vocês. Primeiro, Mas, bom Juliana, dia, né? já é pra gente ficar que nem o meme do Cascão lá, correndo de um lado pro outro? É desse tamanho o problema? Não, o negócio é grande, claro, né? Porque primeiro bom dia para vocês, Carlinha, para Sheila, para você, Megali, para você ouvinte. A segunda maior empresa da China, tá naquela lista da Forbes, das 500 maiores empresas do mundo, e do setor de construção é a maior da China. E como você falou, eu não fui na China, né? Mas tem muita obra, né, na China e realmente pesa muito na economia chinesa o setor de construção, é em torno de 25% a 30%. Então, o que acontece? Se uma empresa como essa, um tamanho desse, ela quebra, porque o calote, como você falou, é iminente, né? Não tem condição de bancar 300 bilhões de dólares. Hoje, o presidente do Conselho de Administração, Hui Ka-yuan, meu chinês, tá bom? Disse que a empresa vai cumprir as responsabilidades junto a compradores de imóveis, investidores, parceiros, instituições financeiras e tal, segundo a agência de notícia Reuters. Mas a gente tem uma expectativa aí nos mercados mundiais que ela não consiga dar conta, porque é uma dívida impagável. E aí você tem dois riscos nesse momento. Um que é mais local, que se uma empresa desse tamanho quebrar, ela afeta a economia chinesa, justamente porque tem um peso grande no PIB e com isso a gente pode ter uma redução do crescimento chinês, que é a segunda maior economia do mundo, compra de todo mundo, né? Principalmente aqui é o nosso principal parceiro comercial, é a China que mais compra os nossos produtos básicos, minério de ferro, petróleo, alimento. O negócio já vinha desacelerando, a China já vinha pisando no freio e agora pode dar uma freada mais brusca. Então, só isso já vai afetar as economias mundiais. A China é muito grande. Você vê que você sabe que eu estava olhando que o minério de ferro estava em julho valendo mais de $200 a tonelada. Hoje já está abaixo de 100. Estava 92 aqui. Então, você vê que isso é menos dinheiro entrando para o Brasil também, né? Para o mundo. Então, a gente já tem essa expectativa que é dada como certo, né? O crescimento menor da China. O segundo risco é esse que você falou, né? Qual é o risco que uma empresa tão grande pode ter em termos de efeito dominó, que é o tal do risco sistêmico. A gente tem uma lista aqui de credores que estão dentro da China, instituições financeiras, grandes fundos, aquele fundo americano grande, BlackRock, é um grande credor. Então, se der calote, vai provocando aquele efeito de você começar a jogar para outras empresas esse calote. E aí, muita gente ontem, ao longo do dia, falou sobre o caso do Lehman Brothers. Exatamente, né? Ju. É desse tamanho? Será que a gente pode se preocupar? Porque foi uma bolha que acabou estourando, né? Será que os analistas de mercado, eles dizem que essa comparação ela tem sentido? Então, os analistas que eu conversei ontem, muita gente que entende de China, diz que o risco de ser um Lehman Brothers é pequeno. Mas existe um risco. Ele não é do tamanho de um Lehman Brothers, né? Lembrando que na crise de 2008, o banco americano quebrou, pediu falência, o governo americano resolveu não socorrer
E aí foi aquela quebradeira em cadeia, porque aí deu calote na IG, lembra? Uma seguradora grande, aí começou, ó, se o governo não ajudar, a IG vai quebrar. E aí, hoje de manhã, você vê a pressão já, ó, olha, o economista-chefe da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as 40 maiores economias do mundo, deu uma declaração, ó, falando assim, o governo chinês, você tem capacidade de limitar esse choque na China. Então, você vê que a preocupação existe, mas, por enquanto, ninguém sabe se o governo chinês vai entrar ou não, né, para evitar uma quebra da Evergrande, mas a gente está com essa situação aí deixando o pessoal de cabelo em pé. Hoje a gente tem um ambiente mais cauteloso, mas os mercados começaram a funcionar agora com um desempenho ali um pouco mais andando de lado ali, tá? Já caiu muito ontem, mas você sente que o clima de cautela é grande, né? Esse número aqui do Ibovespa, 2,33 de queda. Foi a queda de ontem, que né? levou a Bolsa aqui de São Paulo para o menor patamar desde novembro do ano passado. Caramba! E por quê? Porque a gente já vinha sofrendo muito com os nossos problemas internos, né? E aí, essa é a questão, né? Quando vem um tsunami desse e você está preparado, você aguenta o tranco. E o Brasil está, como vocês falaram agora há pouco, discutindo como é que vai fechar as contas públicas, está tendo a reunião, né? Daqui a pouco vai começar a reunião dos precatórios, como é que vai aumentar o Bolsa Família. A XP agora de manhã está dizendo que está prevendo que a partir de outubro a gente pode ter apagões e temos então essa crise hídrica. Temos inflação, temos uma série de problemas já, né, internos, institucionais, então é aquela coisa assim, a gente não tem como prever o que vai acontecer com o mundo, por isso que a gente tem que estar firme, né, com as nossas questões internas, né. Ô Ju, mas Que tristeza, a Carlinha tá rindo pra não chorar, né? Exatamente, adoro a grana, já tá vê. Rindo, gente, a pessoa, né, o negócio eu tô lembrando de 2008, o governo americano salvando os bancos e a indústria automobilística, né, liberando lá mais de $1 trilhão. E não obstante, a gente teve uma crise de uma década, verdade, né, decorrente de 2008. Né? O que o governo chinês deveria fazer? Deveria salvar essa empresa ou sacrificá-la e salvar as outras? Então, ninguém sabe o potencial. Uma terceira opção, Juliana. O que eu tenho ouvido dos analistas é que ninguém sabe realmente o potencial que ela tem de provocar esse efeito dominó. Você vê o Lehman Brothers, na época, muita gente defendeu o governo americano, dizendo que não tinha que salvar, não. E aí, eu acho que ninguém tinha noção do tamanho do problema, né? Que aí ele foi dando calote, e outras empresas maiores, lembra a GE também, né? Ligou pro governo americano, tipo, se vira aí, né? E o negócio foi longe demais. Agora, o que eu tenho ouvido é que a Evergrande é grande, mas não é gigante, como diz a Sheila, né? Nossa especialista é grande, em China. mas não forever. Mas enfim, parece que o governo pode deixar quebrar, mas a gente não sabe, no fundo, qual é realmente o tamanho. Eu acho que isso está sendo avaliado, né? Imagino aí por muita gente, né? Não só o governo chinês, mas os bancos. Tem banco do Reino Unido, né? Tem muita gente fora a China que vai tomar um prejuízo grande. Não gigante, né? Talvez, né, Sheila? É isso. Ela tá com vergonha. Chamando no Band News TV já. Porque eu falei. Ela não queria que eu falasse a piadinha. Também. Eu falei. Hã? Pô, vamos lá. Juliana Rosa volta amanhã, então. Ou a piadinha de duplo sentido com Evergrande. Eu também tô com várias na cabeça. Juliana Rosa volta amanhã com outras informações ou a qualquer momento se o bicho pegar nessa terça-feira. Beijo, Ju. Beijo. Beijo, Ju.